Olá pessoal, bem-vindo ao canal TI Sofia. Meu nome é Moisés Pereira e hoje vamos ver o diagrama de classes UML da agregação e da composição entre duas classes e como fica a programação em linguagem Python. Bem, gente, vamos ver aqui. Para você que ainda não instalou o software de Visual Studio Code, estou deixando aí os links desses vídeos anteriores aí em cima no- nesse vídeo. E aí, para vocês já acompanharem tudo direitinho, para vocês não perderem nada aqui no canal, fiquem atentos, ativem aí o sininho, se inscrevam, ativem o sininho e dê o like no vídeo aqui para a gente, para dar essa moral para a gente. Bem, continuando os vídeos anteriores, né, em que a gente fez a modelagem UML da classe caneta e depois a associação simples dela com a classe papelaria, simulando um sistema de distribuidora de canetas que vendia canetas para papelarias e tinha que ter o cadastro de papelaria, o cadastro de caneta. Vamos agora fazer uma outra simulação. Vamos supor agora que é um sistema para secretaria, né? Já deixei até aqui as classes modeladas. Então, aqui para esse sistema de secretaria, para a secretaria, é importante salvar, armazenar os dados, representar os dados de uma turma e os dados de aluno. Se é importante para a secretaria uma coisa do mundo real chamado turma, a ponto de querer salvar os dados dela, e é importante para a secretaria representar exemplos de alunos que vão aparecendo lá e os dados, salvar, guardar os dados deles. Então, aluno é uma classe. Então, tanto turma e classe são, tanto turma e aluno são classes de negócio da secretaria. E aí, eu fui e modelei dessa forma aí, para o nosso exemplo. Então, a classe turma, ela tem três atributos. Um atributo inteiro do tipo int, é o código, seguindo os tipos do Python. O nome do curso, que é um texto, né, é uma string str. E o nome do turno, se é matutino, noturno, vespertino, também é uma string. E aqui, essa turma retorna a lista de aprovações, que vai ser, não tem nenhum parâmetro, mas retorna um list, que é um tipo de vetor no Python. O aluno foi modelado com três atributos também: matrícula inteiro, nome, que é um str, que é uma string, idade, que é um inteiro, e o aluno tem dois métodos: fazer atividade, de acordo com o código de atividade que vai receber como parâmetro, e tem que retornar um valor booleano, né? Verdadeiro ou falso, true ou false, se o aluno fez essa atividade. E um aluno tem que realizar matrícula, não tem nenhum parâmetro e não vai retornar nada, que é o none do Python. Beleza. Então foi modelado desse jeito aí as classes, turma e aluno, e a secretaria identificou que existe uma associação, existe uma relação entre turma e aluno. Mas só que não é uma associação simples, por causa do seguinte: lembra do nosso exemplo? Se você não viu esse vídeo, eu estou colocando aí o link aí acima. Lembra do nosso exemplo da caneta e da papelaria? Tinha uma associação simples entre essas duas classes, porque se tiver no sistema só caneta e nenhuma papelaria armazenada, não existisse nenhuma papelaria no sistema, não tem problema, a caneta vive sem papelaria. E a papelaria existe se a distribuidora ainda não tem canetas para vender. Então, são classes independentes, elas possuem uma relação entre elas, mas elas são independentes. Agora, o que a gente vê aqui é que tem turma e aluno, e a secretaria no nosso sistema aqui hipotético, a turma só existe se tiver alunos. Uma turma só pode ser aberta se tiver alunos. Então, tem uma dependência de existência. Turma é um conjunto de alunos, mas a turma só existe se existir o primeiro aluno, se existirem alunos. Então, não é uma associação simples.
Agora, aluno existe sem a turma. Então, o aluno pode estar cadastrado no sistema sem ter turma, mas uma turma só pode ser cadastrada se tiver alunos. Então, isso aí é uma associação de todo parte, em que a turma é o todo e os alunos são partes desse todo. Alunos fazem partes de uma turma. Então, vamos ver aqui como que fica esse tipo de associação diferente. Vamos primeiro pensar na agregação. Para você ver a agregação, você seleciona esse aqui. No vídeo anterior, a gente tinha selecionado esse daqui, ó, que é uma associação simples. Vamos agora fazer uma associação de agregação. Eu vou ligar aqui a turma com o aluno, vou deixar aqui alinhado só para ficar bonitinho. Isso aqui significa agregação. Quando aparece esse losango aqui, significa que essa classe é o todo e essa classe é a parte. Então, o todo só existe se existirem as suas partes, que são os alunos. Agora, um aluno existe independente de existir turma. Isso aqui que é a agregação. Quando esse losango está branquinho, significa isso. Então vamos colocar até uma multiplicidade aqui. Ó. Uma turma pode ter de 1 a 40 alunos, vamos supor, ou 1 infinito alunos. Vou colocar aqui na multiplicidade do lado B, que é o lado aí dos alunos. Então eu poderia colocar assim o asterisco, 2 pontinhos asterisco, se fosse 1 ou infinitos alunos, mas vou colocar uma coisa mais real, né? Uma turma é composta de 1 a até 40 alunos, né? Vou clicar aqui também no tipo agregação, tá falando aqui que é agregação, dei OK aqui. Então, beleza. Como que fica a programação disso? Quando é branquinho assim, quando é losango, significa que esse é o todo e essa é a parte. Essa classe só existe se existirem as suas partes, no caso, o aluno. Uma turma só existe se existir aluno. Mas um aluno pode existir sem turma. Então, quando essa dependência, quando o aluno não depende de turma, só o todo que depende da parte, mas a parte não depende do todo, é uma agregação, é esse losango branco aqui. Vamos então, vou clicar aqui do lado de fora, vamos salvar essa imagem só para vocês verem como que fica a programação disso. Vou exportar aqui, olha lá, o nosso exemplo, aula UML turma aluno. Então vamos ver aqui, ó. Vou abrir agora o Visual Studio Code. Então eu tenho aqui o Visual Studio Code, já deixei programada aqui a nossa classe turma, o método construtor dela, como eu já programei, já mostrei como que programa em vídeos anteriores. Se você não viu o vídeo anterior de eu programando caneta, papelaria e a associação entre as duas, estou deixando o link aí em cima. Então, olha só, eu já deixei aqui programada a classe turma, o método construtor recebe do lado de fora, lá vai receber, na hora de criar um objeto, um exemplo do tipo turma, se criar um objeto do tipo turma, eu informo o código, o curso e o turno e preencho os atributos aqui internos, né? Porque os atributos, olha só, os atributos da turma código, curso e turno, então eu represento isso preenchendo isso aqui no método construtor. Como turma vai ter uma lista de alunos, no caso aí de 1 a 40, né? Pode ter até 40 alunos, pode ter 35, pode ter 33 e tal. Como vai ter uma lista de alunos, então eu tenho que representar que dentro de turma eu tenho um atributo do tipo que vai guardar os alunos. Aí eu estou colocando como lista mesmo e a lista começa vazia aqui no meu método construtor. Na hora que o método construtor constrói um objeto na memória, vai construir um objeto com um código personalizado, um nome de curso personalizado, um nome de turno personalizado e a lista de alunos vazia. E aqui eu tenho a lista de aprovações, eu só cadastrei aqui para retornar uma lista, tá vendo? Retornar aqui a lista. Uma lista vazia, eu ainda não vou programar essa lista de aprovações, não. Eu vou programar a lista de alunos.
que lembra que toda vez que uma classe tem uma lista, né, tem uma coleção de objetos da outra classe, eu tenho que fazer o método add. Então, vou add aluno. Lembra que na papelaria do vídeo anterior tinha um add caneta, que eu vou adicionar um aluno. Eu recebo um aluno aqui, um objeto aluno, e vou incluir ele na lista de alunos. Ó. Lista alunos. Vou usar esse comando aqui, né? Só para adicionar alunos dentro da minha lista. Então, esse aluno aqui eu adiciono ele aqui dentro e vai funcionar direitinho. Já o aluno, ele não tem dependência da turma, então ele não vai ter nenhum atributo de turma aqui dentro. Então, só vai ter isso aqui mesmo, o método construtor preenche um mat non ida, né, a matrícula, o nome e a idade que vem lá de fora na hora de criar o objeto. Eu preencho esses atributos aqui, né, matrícula, nome e idade, os respectivos atributos, e já programei aqui de forma bem simples, né, não é o objetivo do vídeo, o fazer atividade, em que o aluno recebe um código de atividade e eu imprimo na tela. O aluno de nome tal, self-nome, para pegar um nome interno aqui da classe aluno, fez a atividade tal, código atividade. Prestem atenção aqui na classe UML que código atividade é um número inteiro, é um valor inteiro. Então, eu tenho que converter ele para string, str, para fazer essa concatenação aqui, não dá erro no Python. Aqui, como a gente depois vai programar se fazer atividade para verificar se o aluno fez a atividade mesmo, aqui eu deixei de forma simples. Aqui, chamou esse método, é porque o aluno já fez a atividade, eu retorno true, eu retorno verdadeiro, porque aqui o fazer atividade pede para retornar um valor booleano. E o realizar a matrícula do aluno, eu só imprimo na tela, não retorna nada, tá vendo que não tem o comando return, não retorna nada, conforme diz o ML, eu só imprimo na tela. Matrícula, a matrícula tal, aqui de dentro, de Ana Paula, João, Eduardo, o nome que vier aqui, realizada com sucesso. Beleza? Já está programada aqui. E aí, vamos fazer aqui um exemplo, então. Faz de conta que eu vou fazer uma turma específica, objeto turma. Esse objeto turma vai receber o objeto de uma turma criada aqui. Eu vou criar uma turma específica, a turma 100, o nome da turma, sei lá, do curso, né, técnico de informática, e o turno vai ser matutino, faz com que é um técnico informático só roda de manhã. Já para o objeto aluno, eu quero criar de forma personalizada com a entrada de dados pelo usuário. Então, eu vou colocar aqui do lado de fora aqui, eu vou criar aqui mat aluno, que é a matrícula do aluno. Eu vou pedir aqui, converter para inteiro, a entrada input, que sempre vem um str. Isso aí você deve ter visto em algoritmos, um curso de lógica de programação inicial para Python. E aí eu vou colocar aqui, ó, digite a matrícula do aluno. Beleza. Aí vai digitar aqui, o usuário vai digitar lá. No aluno. Aí eu vou, com o input, que já retorna um str mesmo, informe o nome do aluno. E ida aluno, que vai ser também uma conversão de inteiro do Python, digite a idade do aluno. E aí, depois que digita isso, eu chego nesse objeto turma aqui, ó. O objeto turma, eu vou adicionar esse aluno. Então, eu vou criar um objeto aluno com esses dados. O objeto aluno, eu vou chamar o construtor da classe aluno, vou informar aquele mat aluno ali, para passar
para esse parâmetro mate aqui, o non aluno, para passar para esse atributo, para esse parâmetro non, e o ida aluno para passar para esse parâmetro ida, porque esse parâmetro ida, o mate, o non e o ida vão preencher os respectivos atributos da classe aluno aqui. Beleza, informei isso aqui, e aí eu vou adicionar esse aluno, esse objeto aluno, dentro do objeto turma. Vou chamar o método add aluno do objeto turma e vai entrar o aluno aí. E para conferir se deu certo mesmo, eu só imprimo aqui na tela, eu chamo o objeto turma, chamo a lista de alunos, aí como já tem uma lista lá dentro preenchida, vou na posição 0 e imprimo o nome do aluno, que vai estar naquela posição 0. Para vocês verem que antes do add não existia nenhuma lista lá, a gente pode chamar aqui só o lista de alunos, você vai ver que a lista de alunos vai estar vazia lá. Aí depois que eu adiciono, vai ter o Moisés lá dentro. Vamos testar. Vou rodar aqui. Digite a matrícula. Já criou um objeto turma. Opa, vai dar um erro aqui. Não sei se vocês estão vendo. Vou até interromper aqui. Por quê? Porque eu esqueci que add aluno é um método de classe. Tem que ter esse self aqui, né? Sempre tem que ter self quando é um método da classe. Então, vou salvar aqui. Então, agora vou limpar. Vamos rodar. Então, já foi criado aqui um objeto turma fixo, a turma 100, e agora está pedindo um aluno personalizado. Aí eu vou criar a matrícula, minha matrícula mesmo. O nome Moisés Pereira, meu nome. E a minha idade, eu tenho 38 aninhos. Pronto, lá, na hora que eu dei o Enter aqui, criou o objeto aluno, imprimi que a lista de alunos da turma estava vazia inicialmente, por causa do método construtor dela. Aí depois que eu chamei esse objeto turma, eu chamei o add aluno, adicionei esse objeto aluno lá dentro, eu fui e imprimi na posição 0, né, da minha lista o nome do aluno que está lá dentro, funcionando bonitinho. Isso é agregação, gente. Isso é agregação. Vamos ver agora a diferença com a composição. Vou tirar aqui a imagem, né? Vamos lá aqui no dia. Para fazer uma composição, o que seria a composição? É quando tem a mútua dependência. A agregação significa que a turma só existe, eu preciso do losango. A turma só existe se tiver alunos. Esse objeto que tem o losango, ele é o todo, ele só existe quando as partes existem, mas as partes existem se o todo não existir. Ou seja, com esse losango branco que é a agregação, significa que se deletar aqui no sistema a turma, os alunos vão continuar existindo. O aluno continua existindo. E é o que a gente pode ver aqui, ó, no nosso exemplo. Se eu deletar esse objeto turma, tá vendo que o objeto aluno ele foi criado aqui fora junto com o objeto turma? E depois que uma cópia desse objeto aluno foi passada aqui para o add aluno, esse add aluno passa uma cópia. Como passou uma cópia, esse objeto aluno continua existindo aqui fora. Se deletar esse objeto turma da memória RAM do sistema, esse objeto aluno continua existindo aqui fora. Isso que é agregação. Por quê? Porque passa uma cópia do objeto. O objeto foi criado aqui fora e passou uma cópia dele aqui para dentro, para incluir na lista de alunos. Então, isso que é a agregação. O que é a composição? A composição só existe turma se existir alunos, por isso que precisa do losango, e só existe aluno se existir a turma. Se você deletar a turma, deleta o aluno também. O aluno some do sistema. Então, vamos fazer. Para representar a composição, você clica aqui 2 vezes, você marca a composição aqui, é esse losango escurinho. Quando o losango está escurinho assim, significa que é uma composição. Se tem losango, essa classe depende da existência dessa,
E se está escurinho, essa também depende da classe toda. A classe parte também depende da classe toda. Então vamos ver como que fica no código. No código, simplesmente a gente altera isso aqui. Ó. Ao invés de eu pegar os dados, criar o objeto aqui fora e passar uma cópia desse objeto aqui dentro, eu crio os dados aqui fora e eu passo os dados aqui para o ADD aluno. Mate aluno, no aluno, ida aluno. Eu passo cada um desses dados, eu não crio o objeto aqui fora. Ó. Eu não crio o objeto aqui fora. Eu peguei a matrícula, o nome e a idade personalizada do aluno e passei para o método ADD aluno do objeto turno. Vamos lá alterar o ADD aluno. O ADD aluno aqui ele recebe do lado de fora mate, nome e ida. E aqui dentro eu crio o objeto. Ó, na hora que eu pego as informações separadas, crio o objeto aqui dentro com as informações separadas. Vou tirar isso aqui porque o nome do atributo é diferente. Crio o objeto aluno aqui e depois que eu crio o objeto aqui dentro, que eu adiciono ele na lista de alunos. Tá vendo que tem uma alta dependência? Se essa classe turma for cancelada, se um objeto da classe turma for cancelado na memória RAM, o objeto aluno vai embora também. Ele foi criado dentro do método da classe. Isso é que é composição. A gente cria essa superdependência entre os dois programando dessa forma. A gente passa os atributos do objeto como parâmetro e cria o objeto dentro do outro objeto. Enquanto que no exemplo anterior, eu criei o objeto fora e só passei uma cópia do objeto dentro do outro objeto. Entenderam, pessoal? Entendeu? E aí, é só para mostrar aqui, né, o desenho. Esse desenho aqui é o desenho de antes. Eu vou salvar aqui o desenho. Seleciono aqui. Clique em exportar. Só para vocês verem aqui para conferir o desenho. Ah lá. Conferir o desenho está aqui certinho. Agora, escura agora é a agregação. Eu não crio o objeto fora mais e passo uma cópia dele para o ADD aluno. Eu passei os dados individuais do aluno para o ADD aluno do objeto turno e eu crio o objeto aluno aqui dentro. Isso é que é a composição. Bem, gente, tá aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entrem aqui em contato nos comentários e aí se inscrevam, né? Não deixem de se inscrever no canal, que é muito importante se inscrever aí no canal. Muito obrigado e aí fiquem atentos para os próximos vídeos.